dia, hoje estamos aqui novamente e hoje nós vamos estudar sobre o descarte correto do lixo eletrônico, como que a gente deve descartar o lixo. Bom, então primeiro momento nós vamos saber a definição, né, e como esse descarte ele acontece. Como podem ver, o cartaz com alguns meios de comunicação, o primeiro computador que foi feito, os celulares modernos de hoje em dia. Então agora nós vamos saber como que nós podemos descartar corretamente estes meios de comunicação. Então, a definição do lixo eletrônico. O lixo eletrônico é um resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, com elevado uso de equipamentos no mundo moderno. Este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental, quando não descartado em locais adequados. Então, o que são lixos eletrônicos? São monitores, baterias, computadores, telefones, celulares, televisão, câmera fotográfica, impressoras, tudo que contém bateria, tudo que é eletrônico tem que ser descartado corretamente. Bom, esses meios de comunicação não descartados corretamente, eles podem causar muitos danos, né? Pode ser muitos danos ao meio ambiente. Então, esse descarte é feito quando o equipamento apresenta algum defeito. O problema ocorre quando este material é descartado no meio ambiente. Tem muita gente que joga televisão, rádio nos rios, né, nos terrenos baldios. Isso é um descarte incorreto. Isso está poluindo a natureza, não é o certo. Então, quando o equipamento estraga, tipo o celular ou a rádio, a televisão não funciona mais, o certo é pegar esse material e descartar corretamente. Então, que na verdade estes equipamentos, esses meios de comunicação, eles possuem substâncias químicas como chumbo, mercúrio, berílio e entre outros, pois suas composições podem provocar contaminações no solo e na água, além de contaminar o meio ambiente. As suas substâncias são químicas, podem provocar graves doenças em pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos baldios ou na rua. Estes equipamentos são compostos também por grande quantidade de plástico, metais e vidro. Estes materiais demoram muito tempo para se decompor no solo. Então, temos que cuidar e fazer o descarte correto desses lixos, porque como nós podemos perceber, ele causa doenças para nós e sem contar que para a natureza também, porque ele contém muitas substâncias químicas. Então, onde podemos jogar o lixo? O descarte correto é reutilização, para não provocar a contaminação e poluição do meio ambiente. O correto é fazer o descarte do lixo eletrônico em locais apropriados, como por exemplo em empresas cooperativas que atuam na área de reciclagem. Celulares e baterias podem ser entregues nas empresas de telefonia celular. Elas encaminham estes resíduos de forma a não provocar danos ao meio ambiente. Também podem doar equipamentos em boas condições, mas que não está mais em uso para entidades sociais, que atuam na área de inclusão digital. Além de preservar o meio ambiente, ajudar pessoas que precisam. Então, o descarte correto é sempre entregar
esses meios de comunicação que a gente não usa mais, em empresas, tipo celulares entrega na revendedora de celulares, que vende celulares, que eles pegam esses estragados, que eles reutilizam tudo que eles podem desses meios de comunicação. Então, o primeiro passo para evitar a poluição do meio ambiente é fazer a coleta seletiva em casa. Então, essas coletas começam em casa. É dever dos pais e nós, professores, incentivar as crianças para fazer o descarte correto desses materiais. O lixo eletrônico deve sempre ser separado dos resíduos orgânicos e dos materiais recicláveis, papel, plástico e metal. Cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano no mundo, entre os países emergentes. O Brasil é o país que mais gera lixo a cada ano. O Brasil destaca cerca de 97 mil toneladas métricas de computadores, 2,2 mil toneladas de celulares, 17,2 mil toneladas de impressoras. Então, nós podemos ter uma noção de como é descartado esses eletrônicos, porque 97 mil toneladas, pense quantos computadores que não são, 97 mil toneladas. Então, imagine a quantidade desses meios tecnológicos que tem por aí jogado em terrenos baldios, em rios, nos lados, né, de rio também. Quanto que a nossa natureza não está sendo prejudicada. E nós também, como cidadãos, também estamos sendo prejudicados pela poluição desses meios tecnológicos que não são descartados corretamente. Então, do que é composto uma tonelada de sucata eletroeletrônica? Tudo isso contém nos aparelhos tecnológicos: ferro, entre 35% e 40%, cobre 17%, chumbo entre 22% e 3%, alumínio 7%, zinco 4% a 5%, ou 5%, prata de 30 a 100 gramas, platina de 30 a 70 gramas, fibras plásticas 15%. Então imagine a porcentagem que essas substâncias não produzem e como prejudica a nossa natureza, porque é muito, tipo ferro são 35%. Então pense pegar um computador, né? Olha a quantia de substância química que esse computador tem e olha o estrago que ele pode fazer na natureza, né? Então, o computador é feito de metal ferroso, plástico, metais não ferrosos, chumbo, cádmio, mercúrio, vidro, placas eletrônicas, platina, prata e paládio. Aproximadamente 94% dos materiais contidos nos aparelhos eletrônicos podem ser reciclados. As substâncias tóxicas dos computadores e celulares: chumbo, prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso, afetando sangue, rins, etc. O cádmio é um agente cancerígeno. O níquel é uma doença que causa irritação nos pulmões, bronquite, reações alérgicas. Também temos o mercúrio, que prejudica o fígado e causa distúrbios neurológicos, como tremores e depressão. O zinco produz secura na garganta, tosse e fraqueza. Podemos perceber que estes componentes são altamente prejudiciais à nossa saúde e ao nosso meio ambiente. Bom, então agora, como a gente já sabe como tem que fazer o descarte correto desses materiais e como ele é prejudicial, então vocês vão agora fazer uma redação, né,
sobre a importância do descartar corretamente o lixo eletrônico. Podem pegar o caderno de ciências e façam a redação. Nessa redação, vocês vão colocar por que o lixo tem que ser descartado, a importância e quais os benefícios que esse descarte pode favorecer a natureza e a nós, cidadãos. Então, vou dar um tempinho, vocês fazem a redação. Nós vamos agora falar então os problemas que esses meios de comunicação, né, esses meios tecnológicos podem causar com o descarte incorreto. Em geral, quando um equipamento eletrônico se mostra obsoleto ou tem algum defeito, é descartado, porém esse tipo de lixo não pode ser simplesmente jogado no meio ambiente. Um dos principais problemas desse descarte incorreto está no fato de que eles contêm substâncias químicas. Então foi o que nós já vimos, que esses meios tecnológicos possuem muita substância química que são prejudiciais. Então, o descarte correto desse lixo eletrônico é garantir que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente. É importante descartar corretamente os seus equipamentos. Já existe um mercado de empresas e cooperativas que trabalham com a reciclagem de eletrônicos. Além disso, as baterias dos celulares podem ser entregues para as empresas de telefonia. Então, essas baterias de celulares, quando não funcionam mais, a gente pode entregar nas empresas da TIM, da Oi, da Vivo, da Claro, né, que elas pegam essas baterias e reciclam, né, favorecendo ao meio ambiente, claro. Essas empresas têm a obrigação de encaminhar os resíduos para os locais corretos, evitando assim danos ao meio ambiente. Nos casos em que você pretende descartar os equipamentos apenas por estarem obsoletos, vale a pena cogitar a possibilidade de doar os mesmos. Tem muitas empresas que aceitam essas doação desses meios tecnológicos, por causa que eles vendem, né? Eles vendem com uma porcentagem em cima. Porque muitas vezes esses meios de comunicação, esses meios tecnológicos vão para ferro velho, que eles utilizam, né? Sempre tiram alguma coisa para utilizar. Quando os equipamentos apresentam boas condições de uso, podem ser muito interessantes para instituições sociais ou mesmo para pessoas que não têm condições de adquirir aparelhos novos. Não contaminam o meio ambiente e ajudam quem precisa. Então, muitas vezes, tem um celular, né, só porque às vezes está quebrado ou às vezes está com algum probleminha ali, você pega e joga fora. Tem muitas pessoas que não têm. Então, o certo é pegar esse celular e levar para a empresa, né, levar para a empresa no descarte correto. Lá eles vão pegar, eles vão arrumar e eles vão doar, né, para quem precisa. A mesma coisa escola. Muitas vezes, né, a gente leva celulares, impressoras que para nós tá estragado, mas quem vai usar
sempre dá um jeito de arrumar e usa, fica como novo. Então, o processo, a coleta seletiva, ela tem como objetivo evitar a poluição do meio ambiente. É através do processo de coleta seletiva que passa a selecionar o lixo produzido na nossa casa, na escola e nos bairros, nas empresas, por isso faz toda a diferença para o meio ambiente. O conceito básico da coleta seletiva é separar o lixo orgânico do lixo reciclável, ou seja, aquele lixo que não pode mais ser reutilizado daquele que ainda pode se transformar em outras coisas como metais, plásticos e papéis. Os benefícios que a reciclagem traz, que a reciclagem de lixo eletrônico traz para nós. Além de garantir uma quantidade menor de lixo para o meio ambiente, absorver a reciclagem desse tipo de resíduo gera emprego e renda para muitas pessoas. Em muitas comunidades existem várias ONGs que estão embasando o seu trabalho na área de lixo eletrônico. O trabalho começa com o ensino do descarte correto desse lixo, passa por mecanismos de reconhecimento e termina com a transformação de itens que iam poluir o meio ambiente. Além de todos esses benefícios, os projetos focados em reciclagem de eletrônicos ainda promovem a inclusão digital de pessoas carentes. Então, esses benefícios são muito importantes. Eles ajudam, muitas pessoas a ter uma renda extra, ajudar em casa. Também promovem a inclusão, das pessoas carentes, porque muitas vezes não tem. E com essa doação desses meios tecnológicos, as pessoas podem ter. Então, a inclusão digital. Esses meios tecnológicos podem auxiliar na inclusão digital. A inclusão digital se dá pelo fato de que as ONGs e instituições que trabalham com a reciclagem de eletrônicos promovem o prolongamento da vida útil dos computadores e equipamentos. Dessa forma, pessoas que estão numa camada social em que precisam de inclusão digital e cidadania encontram essa possibilidade. Há também quem se enfatizar a redução do acúmulo de lixo, bem como a prevenção de contaminação do solo e lençóis freáticos, dar uma destinação correta para os resíduos eletrônicos, faz parte da preservação da natureza. O que é remanufatura de computadores? A remanufatura consiste em pegar equipamentos antigos e que apresentam suas capacidades reduzidas e torná-los novamente eficientes. É possível obter esse tipo de resultado através da limpeza, substituição ou acréscimo de componentes que ajudam a melhorar o seu desempenho. Na maioria dos casos, as ONGs e instituições que trabalham com remanufatura de computadores têm como objetivo preparar os equipamentos para atender as demandas de entidades e negócios sociais, que tenham como foco a inclusão digital ou cursos de profissionalização. Então, o problema do lixo eletrônico. O lixo, como um todo, representa um grande problema para o mundo. O tipo de lixo que mais cresce em todo o mundo é o lixo eletrônico. Somente no Brasil é produzido cerca de meio quilo de lixo eletrônico por habitante, de acordo com pesquisas da ONU, Organização das Nações Unidas. Com essa quantidade de lixo, o Brasil é o campeão mundial na geração de lixo por habitante no mundo. Toda a geração desse lixo chega a cerca de 50 milhões de toneladas todos os anos.
Então imagine 50 milhões de toneladas por ano, né? Olha o tanto que o nosso meio ambiente está afetado, olha como ele está poluído, né? Com tantas, por causa que esses meios tecnológicos têm substâncias que faz mal, não só para o meio ambiente, mas para nós também. Por isso que é importante que nós, né, que nós tenhamos em mente a importância de reciclar corretamente esses meios tecnológicos. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o lixo eletrônico está crescendo 3 vezes mais do que o lixo convencional. Nos países emergentes, a situação se mostra ainda mais preocupante devido ao desejo e à possibilidade de consumo. Então, na verdade, a produção desses meios tecnológicos é muito grande. Cada pessoa muitas vezes tem 2, 3 celulares. Às vezes tem pessoas que têm 2, 3 computadores. Então, se for ver, é muito meios tecnológicos e não são descartados corretamente. Então, o que nós devemos fazer para isso, para melhorar? Porque nós precisamos ter conscientização e principalmente cuidar da nossa natureza. Então, com a evolução tecnológica cada vez mais rápida e o consumo desses materiais cada vez mais elevado, é importante que cada um perceba que sua contribuição é de extrema importância. Quando houver em sua posse materiais desse gênero, é que não lhe terá mais serventia. Entre em contato com o nome da empresa. Então, é nosso direito e nosso dever, sempre quando não estragou um desses meios tecnológicos, computador, celular, pegar, se informar qual empresa que arrecada esses meios, onde que nós podemos, né, entregar esses meios tecnológicos que a gente não utiliza mais e fazer esse descarte corretamente, não pegar e jogar em qualquer terreno baldio como muitos fazem. Então, as empresas têm como método permitir que peças antigas se transformem em novas máquinas que muitas vezes facilitam a vida futuramente. Esse ciclo deve ser iniciado o mais rápido possível e sempre mantido. Então, imagine se cada usuário de material eletroeletrônico fizer o descarte correto. Muitos, né? O nosso Brasil, o nosso mundo, provavelmente seria muito diferente. Se fosse feito corretamente esse descarte, não haveria tanta poluição, não haveria tantos meios tecnológicos jogados em terrenos baldios, prejudicando a natureza e nós, seres humanos, porque ele transmite muita poluição. É importante também destacar a importância que eles têm. Claro, eles têm uma importância muito grande na nossa vida, mas também devemos ter consciência que nós devemos preservar, né, o nosso Brasil, preservar a nossa natureza, porque sem a natureza nós não somos nada. Então, no Brasil existem os postos coletores, que são os mercados e vendedores de produtos eletrônicos que aceitam os resíduos de equipamentos eletrônicos. Apesar de não possuir uma alta tecnologia de reciclagem, o país inicia essa caminhada para intervir na crescente produção de lixo eletrônico. Então, o Brasil já está trabalhando com o objetivo de minimizar essas toneladas de aparelhos eletrônicos que são jogados na natureza.
Muitas vezes após a coleta do lixo, o processo de reciclagem se inicia por meio de uma triagem, que pode ser feita manualmente ou por um computador, onde há a separação dos equipamentos em condição de uso, que podem ser doados dos que não podem ser reutilizados. Logo, os aparelhos são desmontados e a carcaça, a bateria, o vidro e as placas de circuito são separados, sendo dado um destino diferente para cada componente. A carcaça é triturada e separada por materiais de acordo com sua densidade. Depois disso, os resíduos podem então ser vendidos para outras empresas que utilizam os polimentos presentes nesses objetivos, bem como incinerados para gerar energia. Esse método, no entanto, ainda suscita discussões devido a substâncias como a dioxina que podem ser liberadas a partir dessa queima, ou podem ser derretidos e transformados em outros plásticos. Este material reciclado apresenta, segundo algumas pesquisas, desempenho satisfatório em testes de resistência mecânica. Os materiais tóxicos são colocados em tanques preparados para armazenar esse tipo de resíduo e são destinados a empresas especializadas. O vidro da tela de celular e monitores possui diferentes componentes, como chumbo e arsênio. Logo, são separados por tipo de vidro ou são misturados e passam por um processo de moagem e tratamento, podendo ser vendidos para empresas que a utilizam como matéria-prima. As baterias são separadas e destinadas a empresas específicas que farão o descarte correto ou a reciclagem. Então, no Brasil, ainda não existe processo de reciclagem para a placa de circuito impresso, o PCI. Ela é encaminhada para países que possuem tecnologia suficiente para realizar esse tipo de reciclagem, como os Estados Unidos e a Suíça. Então, esses tipos de meios tecnológicos, existem 3 tipos de reciclagem, né, para as placas de circuito mecânico, químico ou térmico. Então, nós temos que ter noção que realmente é importante fazer essa reciclagem corretamente. Então, todo tipo desses materiais, pilhas, baterias, lâmpadas, computadores, celulares, deve ser levado até uma empresa ou ser doado, né, para que ele não seja jogado no meio ambiente. Então, a gente tem que cuidar muito com baterias de celulares, porque essas baterias, elas possuem uma substância química muito forte e devemos evitar que ela né, seja armazenada de forma incorreta. Bom, então agora nós vamos pesquisar em revista, nós vamos achar esses meios tecnológicos, esses meios de comunicação, nós vamos procurar bateria, computador, rádio, tudo esses tipos de meios de comunicação, e nós faremos o cartaz, colocando a importância do reciclar corretamente. Então, como, né, relembrando
importância do descarte correto e também falando sobre a velocidade dessas tecnologias que cada vez mais estão surgindo